Uma estrutura rochosa desabou na região dos cânions do Capitólio, no sul de Minas. A gente tem imagens exatamente do momento em que o acidente acontece. Uma tromba d'água junto com pedras atingiu embarcações que inclusive estavam ali na região, como a gente vê claramente nessas imagens. O Corpo de Bombeiros está atuando no local, mas ainda não há confirmação de vítimas. As equipes de outras cidades de Minas, inclusive, como Passos, Piúme, já se deslocaram também para a região para dar apoio a esse acidente que a gente vê exatamente nesse momento do vídeo. Então, parte rochosa desses canyons, ela se desprende e cai junto à água. Inclusive, a impressão que dá é que cai praticamente em cima de uma dessas embarcações, atingindo pessoas. Mas, como eu disse, repito, Corpo de Bombeiros sendo deslocado para o local, inclusive pedindo apoio de outras equipes de cidades vizinhas para dar suporte a essas vítimas, e ainda não temos o número sobre possíveis vítimas feridas, atingidas. Assim que o boletim do Corpo de Bombeiros for emitido, trazendo esses números, a gente atualiza essa situação para você que nos acompanha aqui no Band News TV. Então, acidente em Minas Gerais neste sábado, acidente gravíssimo, então, nas regiões de cânions do Capitólio, no sul de Minas, uma região muito visitada por turistas nessa época do ano, temporada de verão, mas a gente já vem falando aqui de Minas, que vem sofrendo e muito com essa temporada de verão e com as chuvas intensas. A gente tem agora esse vídeo ainda do momento do resgate dessas vítimas, inclusive impressionante, a gente vê crianças sendo retiradas aí, sendo levadas no colo de pessoas que estão auxiliando ali as equipes do local. Inclusive, essas crianças, tá vendo? Essa garotinha, a gente consegue perceber que, aliás, garoto ou garota, mas uma criança no colo ali, primeiro, de um homem que atrás de uma embarcação, e ali, enfim, pessoas se abraçando. A gente vê aí claro, o emocional dessas vítimas logo depois de serem resgatadas daquele acidente. Ainda não há informações sobre vítimas. Inclusive, a gente vê, por exemplo, aquela senhora abraçando uma pessoa com a perna enfaixada, que já recebeu ali, já percebeu ali um ferimento dessa vítima, e o Corpo de Bombeiros já atuou para, pelo menos, colocar uma faixa, e ainda aguarda-se que o número mais exato dessas vítimas desse acidente, que, repito, aconteceu no sul de Minas, neste sábado, numa região de cânions, conhecida como Capitólio. Foi uma tromba d'água muito forte e, junto com as pedras, enfim, essa parte rochosa atingiu as embarcações que circulavam ali na região. Mas olha que impressionante. Então, a gente tem esse vídeo de uma das pessoas que gravava exatamente o passeio, porque era para ser um passeio dessas pessoas ali. Olha só, ela cai com tudo, levanta poeira, levanta terra, levanta água, e é impressionante mesmo a imagem que chega das pessoas que estavam fazendo visita a esse local. Corpo de Bombeiros atuando, inclusive pedindo ajuda dos bombeiros de cidades vizinhas para atender a essa ocorrência, A gente viu ali pelo menos esse barco, mais uns pelo menos 3 ou 4 barcos que circulavam ali no entorno dessa região, onde houve esse desprendimento de uma estrutura rochosa ali da região do Capitólio. E aí sim também outros vídeos que vão chegando do socorro dessas vítimas. A gente aguarda novas informações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que vem recebendo muita chuva nos últimos dias. As equipes estão se deslocando para o local. Sobre as vítimas, o bombeiro ainda não traz esse número atualizado. Há informação de que pelo menos 15 vítimas estavam ali no momento desse acidente, mas não há informações de feridos mais graves. Além do batalhão de operações aéreas, que foi acionado para essa ocorrência, mergulhadores também do Corpo de Bombeiros, mergulhadores ali da região, estão sendo mobilizados para atuar junto ao local, justamente para, claro, se houver necessidade de buscar vítimas ali nas águas. Enfim, a gente vê aqui informação justamente de Minas Gerais.
agora, aos poucos, falando que pelo menos 3 lanchas estavam ali nos arredores no momento em que tudo isso aconteceu. A gente vai, aos poucos, aqui buscando informações junto ao Corpo de Bombeiros para trazer aí a atualização desse terrível acidente, no momento em que deveria-se haver ali um passeio, um momento de lazer para essas pessoas. Essas lanchas foram atingidas por parte da estrutura do cânion aí da região do Capitólio, no sul de Minas, uma área que é muito, muito visitada então por turistas. Inclusive a gente percebendo que pessoas, crianças, né, jovens participavam também desse passeio. E assim que houver uma informação mais atualizada sobre o número de vítimas e as condições dessas vítimas, a gente atualiza as informações também para você que nos acompanha. Agora, um pouco mais de informação que vai chegando por aqui. Então, pelo menos, de fato, 15 vítimas ali no momento desse acidente. O Batalhão de Operações Aéreas atuando ali do alto, de olho nessa ocorrência, nos estragos e até para fazer ali, de fato, a verificação se há o risco de outras áreas cederem. E também mergulhadores que foram atuados, justamente mobilizados ao local para dar suporte a essa operação de busca por vítimas. Bom, essa é a constatação que vai chegando aqui para a gente, né? Mergulhadores sendo acionados, então, no caso, na necessidade de buscar vítimas ou, enfim, embarcações que tenham afundado ali naquela área, exatamente uma área de turismo, mas que hoje está sendo uma área de buscas dessas equipes ali, a princípio por vítimas e também por estruturas que foram levadas abaixo junto com essa estrutura rochosa. Então a gente vai atualizando as informações que aos poucos vão chegando aqui à nossa redação, a nossa equipe de reportagem também já mobilizada ao local para trazer mais informações para você que nos acompanha, mas já esse alerta importante de um acidente gravíssimo, então, em Minas Gerais. Minas Gerais que vem sofrendo demais com as tempestades desde a virada do ano, começou antes do Ano Novo. Inclusive Minas Gerais, que já tem mais de 130 cidades em situação de emergência por causa do volume de chuvas. A Defesa Civil trabalhando de forma intensa para dar suporte a essas cidades em razão do volume de chuva. Houve uma tromba d'água aí na região e depois disso parte dessa estrutura rochosa, aliás, se partiu ao meio praticamente, né? Foi um deslizamento de pedras, exatamente no Lago de Furnas, em Capitólio, na região centro-oeste, mais para o sul de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Puinhumi, pelo menos 15 vítimas, né, estavam ali no local. Ainda não se sabe o estado de saúde. E esses vídeos que estão circulando na internet, até porque a gente já tem a veracidade desse vídeo, né, confirmada, inclusive pelo Corpo de Bombeiros, exatamente do momento em que um dos canyons atinge, então, as lanchas, pelo menos 3 lanchas que estavam ali. Segundo o Corpo de Bombeiros, a tromba d'água junto às pedras fez com que elas deslizassem e também caíssem a uma altura de mais de 5 metros, atingindo essas lanchas. E aí as equipes de Passos, Piúmi estão no local e outras já foram deslocadas para a região para dar suporte a essas vítimas que estão sendo socorridas agora a hospitais, verificando as condições de saúde dessas vítimas, inclusive entre elas jovens, crianças, como a gente consegue reparar nessas imagens. Aos poucos as informações vão chegando, sendo confirmadas aqui a nossa redação. Mas a gente já tem a notícia, em fato, praticamente o número de vítimas que estavam ali no local, cerca de 15 pessoas, entre elas adultos e crianças, e também o que gerou esse acidente, uma tromba d'água muito volumosa mesmo, que levou abaixo a estrutura de mais de 5 metros, atingindo então turistas ali da região.